Hebreus capítulo 11, nós vamos ler o verso 4. Hebreus capítulo 11, verso 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E, mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Amém. Só este verso. Vamos orar. Pai querido, nós lemos a Tua santa palavra e pedimos que o Teu Espírito fale conosco, que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, e que o poder do Teu Espírito se manifeste em nossas vidas, para nos transformar, nos aperfeiçoar, nos tornar mais semelhantes ao Teu Filho Jesus. Senhor, realiza a Tua obra em nossas vidas e glorifica o Teu santo nome, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, queridos. Nós então entramos aqui no capítulo 11 de Hebreus, a chamada Galeria da Fé, né? E conforme nós vamos estudando este capítulo aqui de Hebreus, nós vamos descobrir muitas coisas a respeito da fé. Nós vamos ver o que a fé pode fazer, o que a fé pode alcançar, ok? E quando nós olhamos para esse capítulo 11, nós podemos pensar que o foco desse capítulo são estes heróis da fé, são essas pessoas. Mas se a gente prestar bem atenção, nós vamos ver que o escritor aos Hebreus está usando essas pessoas, a história dessas pessoas, né? a personalidade dessas pessoas, mas que na verdade o foco não são estes homens, essas mulheres e a variedade das suas experiências, mas o foco aqui é a fé simples, a fé singular destes homens, que nos mostra então, a experiência desses homens nos mostra os vários aspectos da fé. E então, por meio destas pessoas, destas figuras bíblicas, né, o autor está personificando, ele está ilustrando, ele está dando o significado da fé, esta fé que ele está nos recomendando, e nós então podemos ver todas as coisas que nós podemos alcançar pela fé, todas as coisas que a verdadeira fé pode realizar e todos os benefícios que a verdadeira fé traz para as nossas vidas. Nós vimos no estudo anterior com Samuel que a fé realiza duas coisas importantes aqui, que ela torna real e presente as coisas que são futuras e as coisas que são invisíveis. Ok? Lembra disso? Se não lembrar, dá uma revisão lá, pega lá o vídeo, ouve de novo, que é muito importante. Ok? Agora, conforme nós vamos aqui avançando, então nós vamos ver que a fé nos leva a nos apropriarmos daquilo que já é nosso em Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele nos tornou beneficiário de toda a sua graça, de todas as suas riquezas. Lá em Efésios, que o Samuel citou, fala que em Cristo nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, tudo já é nosso. Amém, queridos? Tudo já é nosso. E a fé então nos leva a nos apropriarmos daquilo que já é nosso, já neste presente momento. Nós não precisamos esperar chegar lá no céu para desfrutarmos das coisas do Senhor. Nós já podemos desfrutar destas coisas agora. Amém, queridos? A fé, ela nos leva a ver Deus como o Criador de todas as coisas, como aquele que então sustenta
todas as coisas, sustenta todo o universo. E este é o Deus que está conosco, o Deus que criou, o Deus que sustenta todas as coisas. Ele está conosco em todo o tempo. E tudo que Ele prometeu é verdade já hoje em nossas vidas. E a fé então nos leva a nos apropriarmos de todas estas coisas. Amém, queridos? Nós aprendemos que a fé, ela agrada a Deus. Nós ainda vamos estudar esse verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas então veja que se você quer agradar a Deus, você só pode fazer isso através de uma vida de fé. Amém? Amém, queridos? A única forma de nós agradarmos a Deus é através de uma vida de fé. A fé nos leva a praticar as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. Mas a fé nos leva, depois da salvação, a fé nos leva a praticar as boas obras. A fé nos leva a olhar para frente, para um futuro glorioso, para a cidade celestial. A fé nos leva a confiar nas promessas de Deus. A fé nos leva a superar obstáculos, e que na verdade não são poucos, não é? Mas é a fé que nos leva a superar todas essas coisas. É por isso que o apóstolo João declarou na sua primeira carta, capítulo 5, verso 4: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você quer ser vitorioso neste mundo? Quer? Então, a Bíblia declara, é a fé que nos leva a vencer todas as coisas. Amém, queridos? Mas então vamos pensar aqui um pouco no exemplo que o escritor está usando de Abel e Caim, que é o primeiro exemplo de fé apresentado aqui nesse texto. Então ele diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim. Então vamos lá em Gênesis capítulo 4, para nós entendermos o que o escritor aos Hebreus está falando aqui. Hebreus capítulo 4, versos 1 ao 5. Diz assim: Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher, ela engravidou, e tendo dado à luz Caim, disse: alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu a Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Veja, olhando para esse texto, o escritor aos Hebreus diz que Abel ofereceu um sacrifício superior ao sacrifício de Caim, e ele fez isto por causa da fé. Pela fé, ele ofereceu um sacrifício superior. Então nós vamos ver aqui duas maneiras de nós compreendermos esta afirmação do escritor aos Hebreus. A primeira afirmação é que, como Abel era um homem de fé e Caim não, Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o de Caim. Então, a questão aqui nesta primeira tentativa de nós compreendermos esse texto é que a questão não foram os sacrifícios, mas sim os homens em si, e isto por causa da fé. Ok? Vejam o que Calvino afirma sobre essa questão. O sacrifício de Abel foi mais aceitável do que o do seu irmão, apenas porque ele foi santificado pela fé. De onde a aprovação dele veio, se não do fato de ele ter um coração purificado pela fé? Então veja, na compreensão de Calvino,
Ele diz que Deus aceitou esse sacrifício por causa da fé com a qual Abel ofereceu este sacrifício. Ok? Onde ele apoia esta visão? Apoia aqui nas palavras de Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, verso 23. Mas o homem que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Ok? Então veja, nesta visão, nós vemos que Deus recebe o homem de fé e, consequentemente, recebe a oferta que este homem oferece, rejeitando a oferta daquele que não tem fé. Ok? Ainda em Gálatas capítulo 5, verso 6, Paulo escreve assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Então veja, de acordo com esse padrão, nós vemos que por causa da falta de fé, qualquer coisa que Caim tivesse oferecido seria rejeitado, ao ponto que qualquer coisa que Abel oferecesse seria aceita por causa da fé. Ok? Dá para entender esse ponto? Agora, nós vamos examinar, e vamos levar um pouco mais de tempo examinando uma segunda questão, uma segunda forma de compreendermos esta afirmação, por causa justamente desse texto de Gênesis capítulo 14, que parece, Gênesis 4, que parece oferecer coisas a mais do que a questão de aquilo que é oferecido em fé é aceito, aquilo que não é oferecido em fé é rejeitado. Veja, o texto de Gênesis, ele parece que enfatiza bastante a questão da diferença entre as duas ofertas, e não somente a diferença entre os dois homens. Nós olhamos aqui e vemos que esses dois irmãos não trouxeram a mesma oferta, cada um trouxe uma oferta diferente, sendo que uma foi recebida por causa da fé e outra rejeitada por causa da incredulidade. Então veja, as ofertas eram diferentes. E nessa diferença é que nós vemos a fé presente em um e a incredulidade em outro. Dá para entender isso, queridos? Veja, na primeira visão, nós vemos que a fé faz com que aquilo que é oferecido seja aceito. Mas aqui, nessa segunda visão, nós vemos que aquilo que é oferecido mostra a fé de um e a incredulidade do outro. Ok? Então, veja, vamos começar aqui com uma pergunta. Será que Deus tinha dado mandamentos e regulamentos de como as pessoas deveriam se comparecer diante dele, como que as pessoas deveriam fazer suas ofertas a Deus? Será que Deus tinha revelado alguma coisa nesse sentido para Adão e Eva? E eles então ensinaram os seus filhos? Então, vamos tentar entender essa pergunta. Deus instruiu ou não eles a respeito destas coisas? Se você fizer uma simples leitura no livro de Gênesis, você vai dizer: não, Deus não instruiu nada a respeito disso. Mas então vamos tentar entender aqui, e vamos lá para Gênesis capítulo 3, e nós vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Eu não vou ler o texto todo, depois você pode fazer isso, mas veja, Gênesis, ele conta então a história, o capítulo 3 conta a história de como o homem caiu em pecado, e isso o levou à queda. Os versos 1 ao 7 registram ali como a serpente enganou Eva, e ela pegou daquele fruto e comeu daquele fruto, e depois ela deu aquilo para seu marido, e ele comeu também, e os dois então
transgrediram o mandamento do Senhor. Ok? Os versos 8 ao 13 relatam então Deus confrontando Adão e Eva por causa do pecado original e a tentativa inútil deles de se livrarem da culpa do pecado, quando eles entenderam que tinham pecado, que eles tinham feito algo errado, desobedecendo a Deus, e então eles fizeram uma tentativa inútil de esconder o pecado, de se livrar da culpa do pecado. Os versos 14 ao 19 vão mostrar as maldições de Deus sobre o pecado. Primeiro sobre a serpente, depois sobre a mulher e depois sobre Adão. Ok? E aí então nós chegamos no verso 21, e este verso é muito importante para nós entendermos toda essa questão da oferta de Abel, que foi aceita, e a oferta de Caim, que foi rejeitada. Porque nesse verso 21 nós vemos a ação de Deus para lidar com o problema do pecado deles. Esta ação de Deus nós precisamos considerar como central na mensagem da salvação, porque ela mostra a resposta direta de Deus ao pecado. O verso diz assim: e o Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Ok? Então veja, Deus lidou com o pecado deles. Entenda bem isso. Deus lidou com o pecado deles, matando, sacrificando um animal inocente, um substituto imaculado. Ok? Então veja, Deus havia dito para eles que o pecado iria produzir morte. Lembra disso? No dia em que comeres, certamente morrerás. Então, o que nós vemos aqui? Não a morte de Adão e Eva, mas, embora o pecado realmente trouxe a morte para toda a raça humana, porque o homem não foi criado para morrer, mas o pecado então trouxe a morte para a raça humana. Nesse texto nós não vemos Adão e Eva morrendo, mas nós vemos a morte de um substituto, que iria então derramar seu sangue em lugar deles e oferecer a sua própria inocência para cobrir as máculas da culpa do pecado deles. Ok? Fica claro isso, queridos? Então, a primeira coisa que o pecado fez foi trazer a morte. Toda a raça humana ficou condenada a morrer. Mas já naquele primeiro momento, um animal inocente teve que morrer para cobrir a culpa do pecado. Veja as palavras de George Whitefield, quando ele associa a morte deste primeiro animalzinho inocente para cobrir o pecado de Adão e Eva. Ele disse o seguinte: o que foram as vestimentas que Deus fez para cobrir nossos primeiros pais, senão tipos da aplicação dos méritos da justiça de Jesus Cristo ao coração dos crentes? Ele diz: somos informados que aquelas vestimentas foram feitas de peles de animais. Aqueles animais foram sacrificados em comemoração ao grande sacrifício, Jesus Cristo, que ainda seria oferecido. E pelas peles dos animais assim sacrificados, colocadas sobre Adão e Eva, com isso ensinavam como a nudez deles devia ser coberta com a justiça do Cordeiro de Deus. Então veja, olhando para as palavras aqui de George Whitefield, olhando para o texto de Gênesis, nós vemos que desta forma Deus revelou a maneira pela qual o homem pecador devia se aproximar dele. Então ali Deus ensina aos pecadores que tipo de sacrifício eles deveriam trazer diante de Deus. E então é assim que nós devemos avaliar a escolha do sacrifício, da oferta de Abel e
aqui a escolha da oferta de Caim. A Bíblia diz aqui: Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E a pergunta que fica é: o que levou Caim a fazer esse tipo de oferta? O que ele realmente estava pensando quando ele confiou que essa oferta poderia ser aceita por Deus, né? O que ele trouxe? Ele trouxe uma porção daquilo que ele trabalhou de maneira exaustiva para produzir. Lembra que o que Deus disse para Adão? Que ele deveria agora cultivar a terra e que no suor do seu rosto ele comeria o seu pão. Então, o que nós vemos aqui? Que o trabalho de cultivar a terra é exaustivo até os dias de hoje, né? Não é fácil, apesar que hoje existem muitos maquinários, mas assim mesmo é um trabalho exaustivo fazer com que a terra produza o alimento. Então veja, o que Caim trouxe? Caim trouxe o fruto do seu trabalho, ok? O que ele trouxe não foi algo ruim, foi algo de boa qualidade. Ele trouxe frutos da terra, ele trouxe aquilo que servia para alimentar as pessoas. Devia ser frutos bonitos, né? Agradáveis aos olhos, agradáveis ao paladar. Então, qual foi de fato o problema da oferta de Caim? Aquilo que nós já aprendemos neste livro de Hebreus: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E a oferta de Caim então não implicava em derramamento de sangue. E esta foi a diferença chave aqui nestas duas ofertas, porque o texto continua dizendo: Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. Então, o que Abel ofereceu também foi fruto do seu trabalho, não foi? Caim trouxe o fruto do seu trabalho e Abel trouxe o fruto do seu trabalho. Então vamos tentar entender aqui a diferença. Então não é a questão de que eles trouxeram o fruto do seu trabalho, mas que Abel ele manteve um padrão estabelecido por Deus, aquilo que Deus havia já estabelecido para Adão e Eva. Abel trouxe um sacrifício que apontava para o futuro, apontava para a morte expiatória do Senhor Jesus Cristo, que aconteceria na cruz do Calvário, a morte do Cordeiro Imaculado de Deus, a morte do Cordeiro Santo de Deus. Então, aqui é que entra a questão da fé. Pela fé, o sacrifício de Abel foi melhor do que o sacrifício de Caim, não somente porque Abel tinha fé e isto tornou o seu sacrifício melhor, mas porque pela fé Abel ofereceu um sacrifício que Deus havia estabelecido como o substituto, né, para a morte deles por causa do pecado. Então Caim ofereceu algo da sua própria imaginação, mas Abel ofereceu aquilo que Deus havia estabelecido. Então, por que pela fé? Porque ele compreendia que Deus havia estabelecido a forma como o homem seria salvo, como o homem seria perdoado dos seus pecados. E pela fé naquilo que Deus havia dito, pela fé naquilo que Deus havia estabelecido, Abel ofereceu a Deus este sacrifício. Então veja, Abel se aproximou de Deus. Isso é muito importante, queridos, prestem atenção nisso. Abel se aproximou de Deus agindo em pura obediência
a palavra de Deus. E por isso ele foi aceito. Quando nós olhamos para Caim, nós vemos que Caim seguiu um outro caminho, o caminho do seu próprio coração, não o caminho da palavra de Deus. Na verdade, Caim ignorou a palavra de Deus. Caim inventou a sua própria forma de adoração, a sua própria forma de chegar diante de Deus. E por isso ele foi recusado por Deus. Quando a gente olha para o sacrifício de um e de outro, nós percebemos que Caim olhava para Deus como o Criador e preservador da vida. E então ele ofereceu o fruto da terra, que é o que conserva o homem com vida sobre a terra. Ok? Ele pensava, ou ele não pensava no seu pecado e nem em como ser liberto do seu pecado. Já a fé de Abel, ela estava fixada em Deus, não apenas como o Criador e sustentador da raça humana, mas como o Redentor. Ok? Fica claro isso? As pessoas olham para Deus como aquele que sustenta todas as coisas, mas as pessoas têm dificuldade em olhar para Deus como o Redentor, o único que pode salvar a humanidade dos seus pecados. Abel então olhava para Deus como aquele que na sua infinita graça, na sua infinita sabedoria, havia designado um caminho pelo qual o homem pudesse voltar para ele, o caminho da salvação, o caminho da expiação de pecados através do sangue. Ok? Então veja, a Bíblia enfatiza muito essa questão, que há apenas um único caminho para nós nos aproximarmos de Deus. Relembrando aqui coisas que nós já estudamos nesta carta aos Hebreus, nós vemos que o homem pecador é justificado, ou ele é aceito por Deus somente pela fé no sangue do sacrifício que o próprio Deus estabeleceu. Essa é uma doutrina muito enfatizada aqui na carta aos Hebreus. No capítulo 9, o escritor falou a respeito do sangue de Cristo, que abriu o caminho para aqueles que confiam no Senhor, como ele disse no verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Já no capítulo 7, no verso 27, o escritor mostrou o significado da cruz, quando ele disse o seguinte: ele fez o sacrifício por nossos pecados, quando ofereceu a si mesmo, e fez isto uma vez por todas. Então veja, quando nós olhamos para isto, nós percebemos que você não pode vir a Deus de qualquer maneira, você não pode vir a Deus da forma como você quer. Não basta a pessoa dizer que ela crê em Deus, que ela crê que Deus é o Senhor, ela precisa se aproximar de Deus da forma como Deus estabeleceu. E este foi o problema de Caim. Ele decidiu ir a Deus não da forma como Deus havia estabelecido, mas ele ofereceu algo segundo a sua própria imaginação, segundo o seu próprio coração. E o resultado disso é que ele ficou amargo, porque ele não conseguiu a aprovação de Deus. E é por isso que nós vemos muitas pessoas amarguradas nos dias de hoje. Elas falam: eu busco a Deus, eu creio em Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, eu canto, Querido, só existe uma forma de se achegar a Deus, que é pela fé no sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há outra forma de nós nos achegarmos a Deus. Nós podemos tentar fazer muitas coisas para agradar a Deus. Caim fez isso, ele trabalhou muito.
Ele não pegou qualquer coisa. Ele trabalhou, ele suou para produzir aquilo. Mas não é o trabalho do homem. Deus estabeleceu a forma como nós vamos nos aproximar dele. Deus estabeleceu como nós vamos tomar posse daquilo que já é nosso em Cristo. Dá para entender isso, gente? Quando você se sentir amargurado com Deus, examine o seu coração, como você está se aproximando de Deus. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus têm um sim, nunca tem um não, sempre um sim. E o amém é pelo Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? Que tudo aquilo que prometeu, Jesus está dizendo sim, amém, seja feito desta forma. Então, se nós não recebemos, se nós nos sentimos amargurados, e essa é a grande questão, queridos, porque às vezes nós não vamos receber no momento em que nós estamos orando, mas se o nosso coração ficar amargurado, é porque nós não fomos de forma correta diante de Deus. Dá para entender isso? Eu não estou dizendo que quando você não recebe imediatamente aquilo que você pediu para Deus, que faltou fé. A falta de fé é determinada quando você fica amargurado. Porque você não foi aprovado por Deus. Nós podemos olhar para o apóstolo Paulo, que foi um homem, sim, totalmente aprovado por Deus. Mas quando nós olhamos para a sua vida, para o relato daquilo que ele fala da sua experiência, o que ele diz, queridos? Que ele passou fome, ele passou sede, ele passou frio. Muitas vezes ele diz foi espancado. Ele chega a dizer, parece que a nós, os apóstolos, Deus colocou como a escória deste mundo. Qual é a diferença? É que ele olhava para Cristo, ele olhava para a cruz de Cristo, ele olhava para o sangue de Cristo, e ele sabia que por causa disso ele era aceito por Deus, e que no tempo certo Deus iria fazer algo por ele. E ele sabia que a graça estava sobre a sua vida. E ele então, que ele diz, pelo que sinto prazer nas minhas necessidades, nas minhas lutas, nas minhas provações, eu sinto prazer nisto, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Veja, a fé não leva a uma vitória imediata, a fé leva você a uma vitória sobre o seu próprio coração. Caim ficou amargurado, porque lhe faltou a fé para chegar diante de Deus de forma correta. Veja que o texto não fala que Caim não foi abençoado. A Bíblia diz que Caim não foi aceito. A Bíblia não diz que Abel foi abençoado por causa disso. E a gente percebe o quê? Que na verdade Abel pagou um preço muito alto por ter sido aceito por Deus. Ele foi assassinado pelo seu irmão. Então, veja que o fato de Deus nos aceitar não faz com que a gente tenha tudo, que a gente seja bem visto, que a gente seja aceito pelos homens. Muito pelo contrário, Jesus disse, porque vocês me amam, vocês vão ser odiados pelas pessoas. O fato de você ter sido feito um filho de Deus faz com que as pessoas te odeiem. E o ódio das pessoas pode trazer muitos problemas sobre a sua vida.
Então veja, nós não estamos pregando uma fé que faz com que você receba tudo. Nós estamos falando de uma fé que leva você a ser aceito por Deus. O próprio Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, você é aceito por Deus, você é um filho de Deus. Jesus disse: quando essas coisas começarem a acontecer, e ele estava se referindo às lutas, aos problemas, às dificuldades, às perseguições, ele disse: quando essas coisas começarem a acontecer, olha para os céus, porque a redenção de vocês está próxima. Amém, queridos? Então veja, só existem duas formas de você se achegar a Deus. Ou você vai da forma como você bem entende, através dos seus esforços, e isso vai fazer com que você seja rejeitado. E quando eu digo aqui de você tentar conquistar Deus pelos seus esforços, eu quero incluir aqui oração, eu quero incluir aqui leitura da Bíblia, jejum, louvor, oferta, dízimo, trabalhos e muitas outras coisas. Se você acha que você pode ser aprovado por Deus pelo que você faz, mesmo que essas coisas sejam chamadas coisas espirituais, oração, meditação na palavra e essas outras coisas, você está indo pelo caminho do seu próprio coração. Então existe este caminho do esforço próprio, e existe o caminho da fé no Senhor Jesus Cristo crucificado em nosso lugar para pagar os nossos pecados perante Deus Pai. Amém, queridos? E a não ser que a gente vá a Deus em nome de Jesus, confessando os nossos pecados, confessando a nossa necessidade da graça, confessando a nossa necessidade da misericórdia de Deus, do dom gratuito de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo morrendo em nosso lugar. Se nós não formos desta forma, nós estaremos rejeitando o único caminho que Deus estabeleceu para nos achegarmos a Ele. E se nós não formos da forma como Deus estabeleceu, certamente seremos rejeitados e seremos condenados em nossos pecados e sofreremos a condenação eterna. Infelizmente, queridos, nós vemos que a maior parte das pessoas persistem em rejeitar o caminho oferecido por Deus, e isto mesmo estando nas igrejas. E elas fazem isto quando estão desprezando princípios da palavra de Deus que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. James Boss, ele escreveu algo interessante sobre esse texto de Gênesis que nós estamos meditando. Ele disse assim: esse é o problema com que tantas pessoas religiosas boas, elas vêm a Deus com seu elevado senso estético e querem ser recebidas por Deus por causa de suas lindas ofertas. Mas Deus rejeita a elas e a sua adoração ímpia. Não há sangue, nenhum Cristo, consequentemente, nenhum cristianismo autêntico, por mais bonito que o culto delas possa parecer. Então, queridos, nós deveríamos oferecer sim o nosso melhor para Deus. Nós precisamos sim oferecer a Deus a mais linda adoração, porque Ele realmente é digno de todo louvor, de toda adoração. E na verdade não existe um privilégio maior do que este, de que ser um adorador ao Senhor. Mas tudo isto vem somente depois do sangue de Cristo, nunca antes do sangue, sempre após o sangue, somente depois de termos confessado todos os nossos pecados, somente depois de ter colocado a nossa fé no sangue que nos purifica de todo pecado, o precioso sangue de Jesus vertido na cruz. Só depois de confessar isto: Senhor, eu venho pelos méritos de Cristo, eu não venho em meu próprio nome, eu não venho pelos meus próprios esforços, eu venho pelo sangue. E por causa do sangue,
eu te adoro. Por causa do sangue de Cristo eu ofereço culto. Por causa do sangue de Cristo eu canto. Por causa do sangue de Cristo eu oro. Por causa do sangue de Cristo eu leio as Escrituras. Por causa do sangue de Cristo eu obedeço às Escrituras. Por causa do sangue de Cristo eu ofereço ofertas. Por causa do sangue de Cristo eu dou o meu dízimo. Por causa do sangue. Porque eu sou redimido neste precioso sangue. Amém, querido? Boyce, ele continua na sua meditação e ele diz o seguinte: se uma pessoa primeiro vem por meio da fé em Cristo e do sangue derramado por Ele, então ela pode apresentar todas as coisas bonitas que ela é capaz de encontrar ou de criar, e Deus ficará satisfeito com isso, porque a pessoa não confia nessas coisas para a salvação, mas as oferece a Deus apenas porque o ama e quer demonstrar afeição. É somente com base no sacrifício de Cristo que podemos vir a Deus. Amém, queridos? Então as pessoas podem dizer e tentar ir a Deus de muitas formas. Ela pode dizer: eu creio, meu coração é sincero diante de Deus. A pessoa pode dizer que ela tem boas obras, ela pode dizer que ela confia nos sacramentos, ela toma a ceia, ela é batizada, ela confia na tradição religiosa, ela é membro de uma igreja. Mas tudo isto, separado do sangue de Cristo, vai ser rejeitado por Deus, assim como a oferta de Caim foi rejeitada. Amém, queridos? Não é somente porque Caim não ofereceu aquele sacrifício em fé, mas é porque ele foi de forma errada diante do Senhor. A Bíblia é clara lá em Atos capítulo 4, verso 12: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém, queridos? Então essas passagens, elas se referem não somente a uma fé vaga, a respeito do Senhor Jesus Cristo, mas elas se referem ao sangue expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo. E era justamente para o sacrifício de Cristo que o sacrifício oferecido por Abel apontava. Então a fé de Abel não estava no sacrifício que ele estava oferecendo, mas naquilo que aquele sacrifício simbolizava: a morte substitutiva de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém, querido? Eu já disse e quero dizer mais uma vez, Hebreus 9, 22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão. A justificação, queridos, é somente pela fé. E isto fica muito claro aqui nesta carta aos Hebreus. E aqui na vida de Abel, o texto diz que pela fé, por causa da fé, e baseado no sacrifício que ele ofereceu, isto é, a fé no Cordeiro que viria, Abel foi aprovado como justo. Então veja, Abel foi declarado justo porque ele creu no sacrifício futuro do Senhor Jesus Cristo, que Deus havia dito lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que a semente da mulher esmagaria a semente da serpente. Amém, queridos? Então Abel entendeu o que Deus havia prometido, a salvação através do Cordeiro Santo que viria um dia, e baseado nisto, então Abel foi declarado justo. Amém, queridos? E esta é a famosa doutrina da justificação pela fé. Esta fé que estes irmãos hebreus estavam sendo aconselhados, exortados a não abandonarem, porque eles estavam sendo tentados a abandonar a fé. E se eles abandonassem a fé, eles perderiam aquilo que eles poderiam ter de Deus, que é a justificação pela fé.
Amém, queridos? Então é importante a gente entender isto, porque sempre foi assim, ok? A gente percebe lá, ainda em Gênesis, que a aceitação, ela foi disponibilizada sempre através do sacrifício que indicava a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante isso, porque Deus disse para Caim que se ele procedesse de forma correta, ele também seria aceito. Isso é, se ele viesse da forma como ele deveria vir, ele seria aceito. Em outras palavras, Deus estava dizendo, perguntando para Caim: por que você não veio da maneira que eu graciosamente providenciei para você? Dá para entender isto, queridos? Nós entendemos aqui que, como eu já disse, quero reafirmar, embora Adão e Eva não morreram ali naquele exato momento do pecado, mas o pecado impediu que eles continuassem na presença de Deus. Veja o que Gênesis capítulo 3, verso 24 diz: e havendo expulsado o homem, pois a leste do jardim do Éden, os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Veja, o pecado fez com que o homem fosse afastado de Deus, que é a morte espiritual. E para impedir que o homem tivesse acesso à árvore da vida, Deus pôs esses querubins ali com essa espada flamejante, impedindo o acesso à árvore da vida, isto é, impedindo o acesso a Deus. Amém, queridos? Agora, quando a gente olha para toda a história, para toda a narrativa bíblica, o que nós vamos encontrar? Quando Deus estabeleceu ali o povo de Israel como seu povo, e Deus estabeleceu a maneira como eles iam se achegar a Ele. Deus mandou que Moisés levantasse o tabernáculo. Nós já estudamos bastante sobre isso. E havia ali no tabernáculo um lugar santo e um lugar santíssimo. O lugar santíssimo era aquele lugar que havia a arca contendo o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. E entre o lugar santo e o lugar santíssimo, o que separava este lugar, havia uma espessa cortina. E quando você olha para a Bíblia, você vai ver que quando Deus mandou fazer essa cortina, Deus mandou bordar nessa cortina querubins, que mostrava que esses querubins, eles impediam o acesso das pessoas para a presença de Deus que se manifestava sobre a arca, certo? Então veja, quando o homem foi impedido de se aproximar de Deus, Deus estabeleceu, colocou esses querubins ali que não permitia a entrada de Adão. Quando Abel e Caim chegaram para oferecer a Deus, eles deram de cara com estes querubins que estavam ali, aquela espada flamejante, e eles não podiam se aproximar. Quando Abel ofereceu seu sacrifício para Deus e foi aceito, Deus, a gente não sabe como, a Bíblia não fala como, mas de alguma maneira ficou muito claro para todos ali presentes e para aqueles querubins que Abel estava sendo aceito por Deus. Caim percebeu isso e por isso ele ficou irado. Dá para entender isso, queridos? Então veja, havia essa cortina no tabernáculo e a figura desses querubins que dizem: você não pode entrar aqui, ok? Mas a gente sabe que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava naquele lugar com sangue. Então aquela cortina era aberta e o sumo sacerdote entrava.
E quando ele entrava ali, o que ele contemplava? Ele contemplava a arca, e sobre a arca a tampa do propiciatório, e sobre esse propiciatório havia o quê? 2 querubins, que nós já estudamos. É como se eles olhassem para a lei dentro da arca e dissessem: vocês quebraram a lei, vocês não podem se achegar a Deus. E então o sumo sacerdote aspergia o sangue sobre o propiciatório, e é como se aqueles querubins vissem o sangue e eles se afastassem, e a presença de Deus se manifestasse para o sumo sacerdote, e ali o sumo sacerdote intercedia por todo o povo. Então o que a gente percebe é que esses querubins estavam ali guardando, mas quando eles viam o sangue, eles se afastavam, e havia a declaração de Deus que eles eram aceitos, que as pessoas que estavam oferecendo sangue eram aceitas. Dá para entender isso, queridos? A gente pode dizer que esses querubins estavam ali ansiosamente aguardando o dia da volta do Senhor Jesus, ou o dia da chegada do Senhor Jesus. Porque o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz do Calvário? Aquela cortina que tinha aqueles anjos bordados, ela foi rasgada de alto a baixo, ela foi removida por causa do sangue de Jesus oferecido de uma vez para sempre. E o que aconteceu simbolicamente ali no tabernáculo, já no templo, quando aquela cortina foi rasgada, esses querubins que estavam guardando o lugar da presença de Deus real, também foram tirados. Dali não há mais uma espada flamejante para aqueles que chegam em fé no sangue do Senhor Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Dá para entender isso, queridos? É o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 3, verso 25, porque ele usa a mesma palavra do propiciatório, que se referia à arca, para dizer o seguinte: falando a respeito de Jesus, ele diz: a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé pelo seu sangue. Então todos aqueles que se aproximam de Deus pela fé no sangue de Jesus não dão de cara com esse querubim com a espada flamejante. Eles encontram um caminho totalmente aberto para chegar diante de Deus. Amém, queridos? É isto que a Bíblia nos mostra aqui. E é interessante quando a gente olha para as Escrituras e Paulo declara que os anjos ansiavam por ver tais coisas. Imagine a reação desses querubins quando Abel chegou ali com o sacrifício e foi aceito por Deus e declarado justo por Deus. Agora imagina a reação desses querubins quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e eles não somente saíram de lado para abrir um caminho, mas eles saíram definitivamente do caminho. E é isso que o escritor aos Hebreus diz, que Jesus abriu um novo caminho para Deus, onde não existem querubins com espada flamejante. Pelo sangue você tem livre acesso à presença do Senhor. Amém, queridos? E é muito importante a gente entender essas coisas. Quando a gente olha para a história de Abel, e a gente percebe que ele é o primeiro nessa galeria da fé, e ele é o primeiro a ser declarado justo nas Escrituras. Ele é o primeiro para quem Deus olha e declara aprovado como justo. E ele é a primeira pessoa a morrer sobre a face da terra.
E ele é o primeiro a entrar nos céus. Ele é a primeira pessoa que voltou para o jardim do Éden, vamos dizer assim. Isto por causa da fé no sangue que ainda seria derramado por nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que a gente tem que entender, queridos. Nós somos aceitos por Deus somente por causa do sangue de Cristo. Por causa do sangue de Cristo, não há mais impedimentos para nos achegarmos a Deus. A pessoa chamada Campbell Morgan, ele disse algo muito interessante a respeito desse texto dos anjos com essa espada flamejante. E ele diz assim: foi uma grande ocasião quando a primeira alma, representando a raça caída, apareceu na luz imaculada da casa dos não caídos. Ele veio pela fé, redimido pelo amor, ao custo de sacrifício. Como a Escritura declara aqui, coisas essas que os anjos percustaram. Isso, de fato, deve ter sido um mistério de vida e amor que exigia profunda atenção. E não por acaso, até mesmo precustada por eles, até que a expiação ocorreu sobre a cruz do Calvário. Então veja, aquilo que os anjos queriam ver, eles puderam ver quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. Então veja, antes do Senhor Jesus morrer na cruz, então faltava um sacrifício. Mas quando o Senhor Jesus morreu na cruz, então agora não há mais sacrifícios a serem feitos. E o que é interessante em tudo isso, queridos, é que o texto de Hebreus diz que, por causa da fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Então nós vemos aqui o testemunho de Deus a respeito de Abel, de como ele foi aceito, porque ele olhava pela fé para o sacrifício de Jesus, para o sangue de Jesus. E a Bíblia diz que ele ainda fala mesmo depois de ser morto. Quantos anos já se passaram e nós estamos falando sobre ele aqui, como a fé continua falando. Mas o que isso nos leva a pensar, queridos, sobre nossas próprias vidas? O que as nossas vidas estão falando? O que a nossa fé está falando nos dias de hoje? O que a nossa fé falará depois da nossa partida? A Bíblia diz que pela fé Caim ofereceu um sacrifício superior. E era superior porque ele olhava para o Cordeiro de Deus. Amém, queridos? Para terminar essa palavra agora, a Bíblia diz que por causa de tudo isto que Deus fez, e Paulo usa as seguintes palavras em Romanos capítulo 12, verso 1: por causa das muitas misericórdias de Deus, rogo a vocês que ofereçam os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, o entendimento daquilo que Deus fez. Por causa desse entendimento, ofereça a sua vida para Deus, para experimentar a verdadeira vontade de Deus na sua vida. Essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Amém, queridos? Veja,
nós enfatizamos aqui que não é o que você faz que te torna aceitável e justo diante de Deus, é o sangue de Cristo. Mas por causa do sangue de Cristo, por causa dessa grande misericórdia que Deus manifestou, então sim, ofereça a sua vida como um sacrifício para Deus. E é o que o apóstolo Paulo também diz: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que Ele morreu por nós, e então nós devemos oferecer a nossa vida, nós devemos morrer para nós mesmos e oferecermos a nossa vida a Ele. Amém, queridos? Não é simplesmente dizer: que bom, Jesus morreu por nós, não há mais nada a fazer. Não. Por causa desta grande misericórdia, ofereça a sua vida de tal forma que a sua fé fale aos outros a respeito do Senhor. Que a sua vida de fé, que a sua vida confiando no Senhor Jesus, não sendo então uma vida amargurada, como foi a de Caim. Não olhe para aquilo que os seus olhos podem ver, porque ficamos amargurados quando vemos que faltam algumas coisas que nós queremos. Ficamos amargurados porque a nossa saúde não é tão boa. Ficamos amargurados porque não temos determinadas coisas. Vamos olhar para o que nós temos. Nós somos declarados justos pelo sangue de Cristo. E então, em vez de termos uma vida amargurada, vamos ter uma vida que glorifique o Senhor. Uma vida de oferecimento a Ele. Chegando diante dEle, como disse Isaías, até mesmo se referindo às próprias palavras do salmista e se referia a Jesus: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Não importa o que eu tenho nesta vida, o que importa é o que eu tenho diante do Senhor. O que importa é que eu fui declarado justo. O que importa é que um dia eu estarei para sempre com Ele. O que importa é que nada me impedirá de desfrutar do grande amor de Deus. E é isso que Paulo declara em Romanos capítulo 8, e ele inclui ali: nem anjos, nem potestades. Não há um querubim com uma espada flamejante que possa me impedir de chegar diante do Senhor, que possa me impedir de desfrutar do amor de Deus, porque o sangue de Jesus abriu um caminho para Deus, e eu chego a Ele pelo sangue. E por tudo isso, eu me ofereço a Ele, para ser um sacrifício agradável a Ele. Amém, queridos? Eu espero que você tenha entendido esta palavra. Eu espero que o Espírito de Deus tenha falado ao seu coração e que você valorize cada dia mais o precioso sangue de Jesus. E que sempre você chegue diante de Deus dizendo: pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo, pela fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, eu sei que eu sou aceito, e eu sei que eu posso obter socorro em tempo oportuno. Eu posso entrar na presença do Senhor, na sala do trono, e talvez eu não receba tudo o que eu gostaria de receber aqui, mas não importa, porque eu sei que eu estou recebendo o que eu realmente preciso, porque a tua graça é melhor que a vida.
a tua graça me basta. Amém, queridos? Amém. Curve a sua cabeça. Você se sentiu amargurado nos últimos dias pelos acontecimentos? Chegue diante do Senhor. Confesse. E confesse agora que pelo sangue de Cristo você é aceito. E não há razão para amargura, não há razão para tristezas, não há razão para desânimo, mas há uma grande motivação para se erguer, olhar para o alto e dizer: bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E pelo seu sangue me declarou justo diante de Deus Pai. Bendito seja o nome de Jesus, por tão grande e completa redenção. Não há motivos para amarguras, tristezas, desânimos. Só há motivos para engrandecer o nome de Jesus.